Hoje eu quero contar para vocês a história de um cliente, né? O caso de um cliente que chegou aqui para mim e talvez você se identifique. Mas primeiro, se você ainda não me conhece, meu nome é Bibiana Benites, eu sou contadora especialista no mercado digital. E aqui agora eu vou trazer um caso que é muito comum de acontecer com clientes aqui do digital. A gente sabe que quem está começando, né, quem está iniciando nessa jornada, existe aí uma certa oscilação. A gente não tem certeza e nem pode ter uma previsão sólida, né, certeira daquilo que vai acontecer. É um mundo de lançamentos, tem perpétuos, tem meses que vende mais, tem meses que vende menos. E até aí tá tudo normal, tranquilo, né? Então é muito comum de ter essas oscilações de faturamento. Acontece que muitas pessoas, né, abrem um CNPJ, abrem uma empresa e acabam que por passar por essas fases, por essas oscilações, acabam abandonando o CNPJ. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Esse caso desse cliente que eu estava conversando até agora, abriu um CNPJ, né, fez a transformação do MEI para uma ME, porque a empresa estava faturando, aí estava com faturamento sólido já há alguns meses, então a gente fez a transformação. E depois que finalizou a transformação, existem todos os procedimentos, né? E declarações mensais que são enviadas, obrigações, mesmo que a empresa pare de movimentar, mesmo que aconteça um problema e você não esteja mais movimentando ou tendo um faturamento como vinha acontecendo. Nesses casos, o mais indicado, né, é ou continuar com a empresa enviando as informações e tentar negociar com a contabilidade um valorzinho aí menor, porque a empresa está passando por uma fase difícil, ou então dar baixa na empresa, né? Mas quando você abre um CNPJ e simplesmente abandona essa empresa, acaba que existem algumas consequências, porque se não forem enviadas as declarações mensais, as obrigações mensais, pode gerar multa, né? E aí você ainda vai ter que contrair algumas obrigações financeiras que não precisaria só por estar em dia, tá? Então esse cliente ele abriu o CNPJ, né? Fez a transformação e depois simplesmente sumiu. E aí agora reapareceu dizendo que realmente o faturamento ele caiu, deu uma baixada e agora vai precisar migrar novamente para um CNPJ do MEI. Então a gente vai fazer a baixa dessa empresa, né, para ele poder abrir novamente um MEI até se restabelecer, certo? Só que qual que é o problema disso? Nesse período que o CNPJ ficou aberto, ele não utilizou o CNPJ, né? Então lá na plataforma do Facebook não utilizou o CNPJ, não cadastrou a BM, né, lá no CNPJ, não utilizou nas plataformas de vendas o CNPJ, então ficou movimentando tudo no CPF. E é muito comum até que as pessoas que iniciam no mercado digital iniciem já com o CPF. Tá, Bibi, mas tudo bem. Qual que é a relação aí com o cartão de crédito que você falou, que você, né, que as pessoas usam cartão de crédito? Vamos lá. Mesmo que você tenha uma empresa, se você não estiver gerando notas fiscais, se você não estiver cadastrado esse CNPJ nas plataformas digitais, lá no Facebook, então, para a Receita Federal, para os órgãos, é como se a empresa não tivesse movimentação, como se a empresa existisse, porém não estivesse ainda faturando, certo? E aí, nesse contexto, as declarações e as informações que são enviadas para a Receita Federal são zeradas, informando que a empresa não tem faturamento, que a empresa não tem movimento. Nesse contexto, nesse meio período em que não estavam utilizando o CNPJ, é muito comum as pessoas utilizarem o próprio CPF. E aí, o que acontece? Todos os recebimentos caindo no CPF, utilizando o cartão de crédito da pessoa física para rodar anúncios, isso mostra para a Receita Federal que na conta bancária da pessoa física está tendo uma movimentação. Como que está tendo uma movimentação? Como que esse sócio, que essa pessoa está movimentando dinheiro, se aquela empresa lá está zerada? Não tem movimentação, não tem faturamento. Você me informou que não teve faturamento. Da onde que esse sócio está tirando dinheiro? Como que ele vai pagar os impostos? E aí que entra a grande diferença, né? Se a pessoa está movimentando
informações aí, né, movimentações financeiras no CPF, vai pagar um imposto conforme uma pessoa física. E o imposto da pessoa física, ele é realmente muito maior do que o da empresa. Seria muito mais vantagem, inclusive dependendo, né, do valor que foi movimentado por mês, fazer esses pagamentos, fazer a apuração do imposto pela empresa que estava lá, que não gerou faturamento, que não gerou obrigações, porque é mais barato. O imposto da pessoa jurídica é mais barato do que o imposto da pessoa física, né? E agora, nessa última informação de que estava usando o cartão da pessoa física, né, para movimentar os anúncios, para rodar os anúncios do Facebook. Qual que é a grande implicação disso? Bom, a empresa está zerada, né? A empresa não tem movimentação, a empresa não faturou. Então, esses anúncios não foram pagos com recursos da empresa, foram pagos com recursos da pessoa física. Se você rodou anúncios aí de 10 mil reais, vamos supor, por mês, né, no seu cartão de crédito da pessoa física, então, pelo menos no mínimo, quer dizer que você tinha um valor em caixa mensal. Para você pagar e declarar que houve rendimentos, que você recebeu algum dinheiro de algum lugar para pagar esses anúncios, porque de algum lugar esse dinheiro saiu. Você vai ter que declarar que recebeu, né, seus valores aí, tudo que entrou na sua conta bancária, você vai ter que informar da onde que veio esse valor e pagar o imposto relativo a isso. Se foi um valor acima de 5 mil, acima de 6 mil reais, arredondar aqui para facilitar, você já vai pagar 27,5% de imposto de renda. Agora, né, na declaração que vai ser enviada agora de 2022, você já vai ter que considerar que esses valores aí que você pagou, que você movimentou, vão ser tributados como uma pessoa física, porque aquela empresa você simplesmente abandonou, o cliente simplesmente abandonou. Então, tudo que você movimenta com o seu CPF é feito um confronto de informações lá na Receita Federal. Se você declara, por exemplo, que você teve um faturamento de 2 mil reais no mês, como que você investiu 5 mil reais em anúncios por mês? Entende que não faz sentido? Essa conta ela não fecha? Então tem que ter informações que sejam condizentes, né, com aquilo que a gente está informando para a Receita Federal, certo? Essas movimentações no Facebook, existe também uma forma, muitos clientes nossos fazem isso, que eles utilizam o cartão de crédito do sócio, da pessoa física, para pagar o Facebook, porque normalmente no cartão de crédito da pessoa física tem um limite maior, até que a empresa passe a ter as suas movimentações, né, e aumente o seu limite. Mas quando a empresa está abrindo ainda, né, é difícil conseguir um limite muito alto. E é muito comum de o sócio utilizar o próprio cartão dele, da pessoa física, para pagar esses anúncios porque tem um limite maior. E nesse caso, Bibi, como que fica? Eu não consigo, então, declarar esses valores que eu paguei para o Facebook pela empresa? Você consegue, se tiver cadastrado lá no Facebook o CNPJ da empresa. Mesmo que o pagamento seja cartão de crédito de pessoa física, ali você pagou com o seu cartão de crédito, é como se o sócio tivesse emprestado dinheiro para a empresa para pagar aquela conta ali. E daí a empresa repassa para ele depois o pagamento. Não é o ideal, tá? Mas é uma forma transitória até que a empresa tenha limite disponível, né, para fazer esses pagamentos do tráfego direto pela empresa. Mas lá no Facebook, a nota fiscal que o Facebook emite precisa ser para a pessoa jurídica. Porque se a nota fiscal do Facebook for para a pessoa física, nesse caso, não entra nos custos da empresa, não entra nas despesas da empresa, então a gente não tem como incorporar as movimentações da empresa de fato, tá? Então, nesse caso aí sim, tem que ser feito tudo pela pessoa física. E aí, é essa questão que eu trouxe aqui para vocês com relação a esse descuido que muitos empresários acabam tendo, principalmente nesse início, né? E considerando essas oscilações de faturamento que a gente tem no início, para realmente, se você abrir um CNPJ da empresa, se você constituir um CNPJ, não abandona assim, porque pode te gerar multas.
vai complicar a sua vida aí, você vai estar gerando obrigações todos os meses, então vale mais a pena você baixar essa empresa ou pelo menos manter ela ali por um tempo até você conseguir reestruturar, mas não simplesmente abandonar, né? E nas plataformas digitais, se você estiver atuando como pessoa física, seus ganhos vão ser declarados como pessoa física e não como pessoa jurídica, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas que é muito comum com relação a cartões de crédito, utilização de cartões de crédito, né, para pagamento de anúncios. E qualquer dúvida ainda que ficar, manda para mim aqui nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês.